Sala. Primero que Agora, nesse todo, momento, antes quiero de mais nada, eu gostaria que de tomemos 30 segundos que nós para fizéssemos 30 estar segundos en de solidaridad con lo que está pasando en este silêncio em momento solidariedade con com o que está las personas de acontecendo neste Jamaica momento com por as pessoas el na huracán Jamaica Otis. em função do Entonces, por furacão. favor, 30 minutos de población silêncio em de Jamaica. solidariedade. Bueno, mil gracias a todos y creo Bom, eu que agradeço muito a es muy todos importante e a reconocer todas. Eu acho que é que hemos visto en importante este curso nós los grandes reconhecermos aqui, retos y como se diz nesse desafíos curso, que os grandes tenemos como desafios, as seres grandes humanos que dificuldades que estamos temos com teniendo alrededor relação del mundo y aos eventos extremos que estão acontecendo em todo o desafortunadamente mundo e, en infelizmente, este momento lo neste están momento viviendo las exato, personas de nós Jamaica estamos con vendo as este huracán. pessoas da Jamaica Bueno, afetadas bienvenidos seriamente por a esse furacão. nuestra Sejam décima bem-vindos sesión à que tiene nossa que ver décima sessão, que específicamente diz con respeito cómo especificamente aliarnos, cómo a generar como nós sociedades, cómo nos generar alinharmos colaboraciones para com proteger la diferentes salud que grupos vivimos en e este colaboração no origen sentido de en proteger a que saúde de tenemos pessoas com los base no desafíos problema eh, que nós temos que diante dos enfrentamos con el desafios proceso del cambio enfrentados com o climático. processo da mudança climática. Eh, Bom, Como hemos venido como já mencionando en temos todas nuestras visto ao longo sesiones, deste ustedes webinar, em tienen todas as un nossas botón sessões, en la parte vocês inferior têm um botão específico, não é? Em forma de globo na parte inferior equipo de direita interpretación para los que quieran, da sua digamos, tela do hacer Zoom, uso de este para aquelas pessoas que mecanismo. queiram fazer uso da Como les mencioné, interpretação estamos entonces en la sesión simultânea. décima, Como en eu la disse, sesión nós estamos na penúltima de décima este sessão, curso, o é a sea, ya penúltima estamos sessão deste curso. casi, digamos, Nós estamos para terminar. quase no Estamos muy final contentos de tener, deste curso e digamos, esta gran temos acogida muita alegria de ter essa grande en todas acolhida las que temos Américas. tido em todas as Américas. En este E momento, neste momento, como ustedes saben, como vocês el já objetivo del sabem, os curso objetivos do curso está congelada a conexão da senhora creo que ya Mantilla. estamos en el Voltou proceso, tiene que agora. ver con comprender la importancia de ampliar É rápidamente las importante soluciones al cambio entender a climático y la salud para que importância no aliada à moleste solo a las questão comunidades das indígenas de ações salud de adaptação à y a los saúde e impactos às locales, mudanças especialmente con el cambio climáticas climático. em relação às También mudanças explicaría las climáticas. E claves para também é ampliar la importante adaptación. descrever as principais ações para ampliar. Congelou novamente o sinal dela, está intermitente. Sanitaria.
e ela estava no item 3. O outro, o item 2. Agora, o terceiro é identificar as oportunidades referentes às mudanças climáticas e tudo mais. E o último item é que estejamos preparados para trabalhar com ampla gama de subsídios no sentido de abordar então, com os parceiros. Congelou novamente o sinal de Dona Gilma Mantilla. Os objetivos da sessão de hoje, eles dizem respeito a quatro objetivos principais. O primeiro deles é descrever estratégias de colaboração que possam envolver a sociedade civil, grupos não governamentais. Bom, congelou novamente o sinal dela, mas o texto está escrito aí no slide, né? Apoiar, entrar no terceiro item, criar mecanismos de apoio recíproco, onde o governo e os organismos governamentais, junto com a sociedade civil, reconheçam, fortaleçam mutuamente a capacidade de adaptação às questões de saúde. E o último é elaborar estruturas para tratar dessas questões. E, finalmente, só para lembrar para vocês, sempre com um período para perguntas e respostas, para que os participantes façam suas colaborações ou tragam perguntas, por gentileza, no espaço para perguntas e respostas, né? A caixinha de QIA em inglês. E, como vocês sabem, todas as gravações e recursos estarão disponíveis na página do curso, na web. Aqui, para que você continue a participar, a participação é registrada automaticamente durante as sessões diretamente no Zoom. A sua participação individual não pode ser substituída por ninguém. Sua participação não será contabilizada se entrar com o link de um e-mail de um colega. E isso é uma coisa que é também importante, né? Já que estamos chegando ao final deste curso e tem a ver com o exame final. Ele terá 25 perguntas com múltiplas escolhas e também perguntas de verdadeiro e falso como resposta, e haverá um link que será enviado por e-mail registrado e através do grupo do WhatsApp também. Esse terá que ser mandado até o dia 30 de outubro. E vamos utilizar o e-mail que vocês usaram para se registrar. E para responder, não há limite de tempo, mas vocês devem concluir o exame em apenas uma sessão. Vocês terão até o dia 6 de novembro, até às 11h59 da noite, horário da costa dos Estados Unidos, para concluir. E os certificados das pessoas que cumprirem com os requisitos definidos do curso serão emitidos antes do dia 7 de dezembro. E nós insistimos que, por favor, revisem ou dêem uma olhada no seu e-mail até essa data e evite entrar em contato conosco antes desse prazo. Se tiver alguma pergunta, pode entrar em contato com Maggie ou Donald, e aí está o e-mail dela. Em relação ao certificado de participação, lembramos que ele será concedido às pessoas que tiverem participado de 8 ou mais sessões através da plataforma Zoom e que passarem no exame final com a pontuação igual ou superior a 70% de pontuação de 70% ou mais são as pessoas que receberão o certificado. E também nós insistimos que o certificado será enviado para aquele e-mail que vocês usaram no seu registro inicial. Aqui para lembrar para vocês que vocês podem usar esse código QR para que vocês possam obter mais informações sobre o curso. Bom, eu tenho o prazer de ter aqui três grandes conferencistas ou apresentadoras. Nós temos a doutora Shirley Harper, a doutora Anna Stewart e a doutora Gisela Mateus, que vou permitir, isso me permitirá que apresente cada uma delas para que dê início à primeira apresentação, que será feita pela doutora Harper. A doutora Harper, ela é uma pessoa que trabalha, é titular da Cátedra de Pesquisa no Canadá, na Universidade de Alberta, e a pesquisa dela tem a ver com a associação entre o clima, meio ambiente e saúde pública no contexto de mudanças climáticas e colabora também com esses setores e parceiros para priorizar ações, planejamento, intervenções e pesquisas em saúde relacionadas ao clima. Ela foi a autora principal de 2 relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, e atuou no grupo de trabalho de gênero do IPCC também, e foi a autora principal da avaliação sobre mudança climática e saúde na Health Canada. Atualmente é vice-presidente do grupo de trabalho do IPCC atual.
la doctora não é? Anna A Stewart es doutora la Anna directora Stewart, ejecutiva del Instituto ela é Interamericano diretora para la executiva do Investigación del Instituto Cambio Interamericano para Climático Pesquisas em Global, Mudanças conocido por sus siglas Climáticas IAE. Globais, conhecida Ella pela sigla tiene un IAI. Nessa função, ela consultora apoia os más de Estados-membros do 14 años ha colaborado con IAI em seus instituciones esforços, académicas y já gubernamentales colabora de la com región. instituições acadêmicas e governamentais da região há 14 anos e ou mais, e está congelado Gislaine novamente. Bom, Mateus, ella voltou es o som enfermera, dela. es especialista en salud pública y E ha trabajado en la ciudad de Río de Gislaine Janeiro durante Mateus, 16 años. ela é Se ha superintendente de desempeñado Vigilância de en varios Saúde da Secretaria cargos Municipal de de Saúde do Rio de liderazgo Janeiro, en atua na saúde área en pública há salud, 16 en anos, planificación, en fundou e gestión de dirigiu o sistemas de Centro de salud, Inteligência etc. Epidemiológica da cidade, o primeiro do gênero no Brasil. Participou do Centro de Operações de Emergência durante a Covid-19 no Rio de Janeiro, coordenou o Centro de Operações de Emergência para a Epidemia de Dengue de 2024 no Rio, e é uma das principais organizadoras do Protocolo de Resposta ao Calor Extremo no Rio de Janeiro, lançado em 2024, primeiro protocolo de resposta ao calor do país, e atua no Comitê de Resposta ao Calor Extremo da cidade. Slaine também foi coautora do Plano de Contingência para a Preparação, Alertas e Resposta a Desastres Naturais na cidade do Rio de Janeiro e esteve diretamente envolvida em operações de We resposta may have rápida lost Hilma. e tudo mais. Ela é Carrie, you're formada em welcome to start your enfermagem pela presentation. Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista Okay, em saúde wonderful. pública. I'm going to try Bom, and share Cheryl, comece my porque o screen. sinal da nossa moderadora infelizmente caiu, mas ok, eu vou começar. All right, is that working? I don't think I am sharing my screen, am I? Eu não estou conseguindo, yet. não sei se estou conseguindo compartilhar a tela nesse momento. Okay, here we go. That's working now. Agora Good. está, funciona Looks agora, né, great. Maggie? Okay, Tá wonderful. bom, Thanks tá so much. funcionando It's sim, such a muito bom. pleasure to be here Agradeço, today. é um prazer estar com vocês aqui hoje. Yeah, I am Shirley Eu Harper. sou Shirley I live in Harper Canada, Edmonton, e eu but today I'm moro no joining you Canadá, from Lima, Peru, and I'm só so que no momento eu excited to estou be em able Lima, to no share Peru, e with eu you estou muito some of the animado de work that we've been compartilhar doing com here vocês at parte do UC trabalho que Burlington, temos feito where ali our partnerships no are Canadá, na absolutely Universidade de Alberta, foundational to that não work. é? But before I get into my Mas presentation, I antes de wanted dar to início à take you apresentação, eu to queria the very levar northern tip vocês of the Americas today, and I para a want you to região take a mais, moment a to just região do imagine. topo das Américas hoje. É uma região que Imagine talvez that you vocês. don't Eu live queria que vocês there ever imaginassem que vocês não right vivem onde now. vocês Imagine estão that vivendo you're agora. Imaginem que living vocês estão in the vivendo Arctic, agora so no way, Ártico way up north. canadense, que é bem lá And ao imagine norte, how né, do different it planeta. is. Imaginem Imagine how como the isso é landscape diferente. is Imaginem different, como a imagine paisagem é diferente. how the ocean might be Imaginem como o different, oceano imagine how provavelmente é the diferente. culture might Imaginem be também como as different, culturas and ali also são, imagine how uma cultura the diferente. E economy might imaginem be também como o a little different. continente é diferente, So, né? for example, Por imagine that exemplo, you lived in a imagine que community where there were você no roads vive numa comunidade em connecting to que other communities, não existe where qualquer forma de to comunicação access com your outro food lugar you que não had to seja fly acesso into it. por avião, Imagine what não that é? would mean Acesso aéreo. for Imagine things que like getting market você foods, precisa de and produtos, por exemplo, de comprar grocery store produtos no food mercado e has to coisas assim, né? Então, toda a literally flown comida into your tem realmente que community ser to be trazida able por to via aérea access para things like que fresh vocês possam ter produce. acesso, como, por exemplo, frutas frescas Imagine e the close coisas assim. Agora, relationship that imaginem you have também to a have with relação the próxima que você environment tem que ter com o to meio survive. ambiente para sobreviver, né? Winters can be very, very cold, up to O minus inverno pode 17 ser degrees muito frio, pode Celsius chegar a menos 50 graus sometimes. Celsius, às vezes, né? And all those E large também bodies of water, all todos that esses ocean grandes freezes corpos de over, água e coisa, tudo and mais, you tudo isso travel congela e over vocês the podem ice viajar to access pelo different gelo para ter places of acesso a the diferentes environment, or locais in the summertime over boat. durante que coisas que você não tem, And você só pode some passar por traditional ali cultural por barco, practices né, durante o still verão. happen. Há So when práticas traveling culturais over diferentes que bobsled, acontecem, por exemplo, nós one temos way aí to travel over essa é uma das glaciers formas de vocês viajarem during através né, da neve ou do in gelo the aí durante summer, all o those inverno, large frozen através waterways, they thaw, and you can daquele access different processo. Aqui, regions. durante o So verão, places nós of the temos land áreas que like são the diferentes, que já Arctic conectam by boat. pessoas, que são, por exemplo, podem se And conectar por the barco. key to survival E a is a chave para close a relationship with the sobrevivência é ter essa environment and relação relying próxima com o meio on ambiente, né? Do que generations and confiar. generations É importante of confiar different na experiência indigenous de knowledge gerações e gerações de to be conhecer able to fontes de survive. conhecimento indígena para que você consiga sobreviver. Imagine how the food would be different if you have to fly in market food to go to the grocery store to buy retail Imagine foods. então se Imagine how você expensive that would be.
tem que comprar as coisas And e vem imagine tudo the de avião. different Imagine types o of preço, foods you might be eating on top imagine of o tipo the de land, alimento and the que relationship that pode you might have ter, with those different que food ser o seu systems, alimento e o tipo and de how that relação all que affects devemos ter. nutrition, but E, there's also obviamente, hormones temos and outros sustainability aspectos, and que são os cultural aspectos products. nutricionais, que estão envolvidos, Imagine how the obviamente, water muito sources might be intrinsecamente different. ligados com a cultura. Most A fonte communities de might água have pode tap ser uma water, coisa também muito diferente. A but maior in parte das Arizona pessoas tem rain, água nas which torneiras, started several mas, years na verdade, ago, por there's no muitas tap semanas, na verdade, water não in tem água so encanada porque that's one of simplesmente the está sources. congelado. A gente tem que But obter água imagine de how outras fast fontes. everything is Imagine changing. como The Arctic as is one of the coisas, fastest entretanto, warming têm places on the mudado planet. ultimamente. Na verdade, o And Ártico é um dos lugares que the mais people who've muda lived in the Arctic have been ultimamente. As raising pessoas alarm que bells about climate change viviam for ou decades. vivem no Ártico têm uma And série when de we look at the artifícios science, que têm sido both utilizados por indigenous knowledge décadas, systems and obviamente, Western science, baseado nos we strictly harness sistemas the same indígenas e conclusions na the ciência Arctic has warmed and it's e going to antiga. continue to E, na increase. verdade, o And so, for que example, temos I visto just é wanted que to as coisas put têm here piorado, on the porque o slide Ártico está some of that esquentando. physical E science podemos ver aqui and que Western um dos sciences. aspectos This is encontrados data através da from ciência the IPCC física, special e report na on verdade changes in the biosphere and changing na climate. verdade, uma And informação you can see all the que graphs here, but podemos ver basically aqui what they do tell us is IPCC, that the temperature vejam is os rising, the gráficos oceans are que warming, mostram que a temperatura ice está sheet se elevando, loss is happening, os níveis the das sea ice is marés, decreasing, e as marés permafrost são cada vez mais is quentes, o shrinking. pH está mudando, And these are e, all obviamente, há uma perda da scientific calota polar, e observations, o but they're also gelo in research marinho that have been está conducted. diminuindo, So, está encolhendo, for e a example, neve do Ártico, na verdade, está and encolhendo, these o Ártico impacts está so cada many vez mais different descoberto. Esses aspects of Inuit impactos health for apresentam those people who live in tantos Inuit. aspectos It impacts nutrition, it inusitados impacts para foodborne aqueles disease, que vivem waterborne nesse illnesses, lugar. mental health, Isso tem a ver access com to different health a services, nutrição e, heat-related obviamente, as disease in doenças the Inuit relacionadas Arctic, ao as alimento e well as as doenças physical relacionadas à challenges. água, saúde And mental, serviços de today I wanted saúde, a to talk about morbidade, one issue justamente por people have causa do been calor. really E agora eu wanting to gostaria de know, dar which uns is food exemplos security. com relação à segurança alimentar. So we've seen É from obviamente que different temos visto research diferentes that resultados de climate change is pesquisas impacting que, people's ability to obviamente, access que food a over mudança climática time. tem And this is impactado research, muito including some a quotes forma from das some pessoas indigenous adquirirem Inuit elders about alimento. how the É environment is obviamente que changing. como o ambiente So está people told mudando, us that impacta, how the ice is obviamente, a not forma de predictable, obter it's not stable, o and alimento. É it's obviamente que frustration and o bullying. gelo não é It's been said previsível, what's não happening está in mais those estável, as communities, pessoas não and confiam how e when existem people mortes go in acidentais and através access dessas different food mudanças, por sources, causa das condições, sometimes das they're jeopardizing calotas their lives polares e avoiding as those condições de nutrient tempo, e as pessoas sources. estão, na verdade, arriscando as Some suas other vidas research quando from vão buscar Alaska, alimento nessas condições. they did a Outras community-based pesquisas surveillance program relacionadas à segurança where alimentar, they asked realizada no Alasca, community members to têm report uma how série their de travel plans and questionamentos nutrition things had com adjusted as as travel comunidades began. com And relação they said aos they had planos de found that viagem e, when they reported basicamente, changes in travel essas plans, the mudanças nos increase planos de viagem odds of têm sido hypothermia obtidas increased. justamente When porque people existe reported problemas de unusual hipotermia weather that they ou weren't quando existe anticipating, the odds uma of situação climática hypothermia also totalmente increased. diferente e não And this is prevista. the type of it's not just like animals like caribou like you see on Com the relação screen aos here. It's caribus, que vocês also estão vendo, things like esses animais berries aqui, and tem uma série other de vegetation type of sources of tipos food. de And so pasto que são this disponíveis elder para from para the essa espécie indigenous animal. Canadian Arctic Na told us verdade, how esse the é previous year they had no blueberries and how fato unusual that que is, but foi how helpful notado blueberries are for no everyone último who's keeping verão up with ártico, que não the havia environment. And she ended by saying, blueberries, have no que são blueberries is justamente esses incredible. mirtilhos dos quais eles se To alimentam. have that happen. E isso, na There's a verdade, é long um pasto para emotional eles. pause E after isso não é that muito because bom, there's obviamente, it's porque not only a source of eles são altos em nutrition, but for Inuit, it's antioxidantes, é uma a source fonte of de well-being and nutrição. wholeness. E, obviamente, que não havia nada. And Isso this quer doesn't dizer que just os animais impact the podem food adoecer. on the land, it E also não impacts the somente com food in the relação grocery stores. So à if we segurança have bad alimentar, ou seja, weather, which has impacta been o alimento, mas increasing from impacta climate também change, it's really hard for farmers to o expand alimento in those conditions. na venda, no mercado, It's porque, becoming obviamente, a increasingly fonte de common to have alimento weeks on que end where normalmente things can't ship into existe communities. já não And está that mais lá. happens, the E, supplies obviamente, isso é deplete alarmante, really, justamente really porque fast. And as so here we have lojas the têm cada vez representative menos district, I think, abastecimentos e, obviamente, que temos describing uma the série situation de where the resources that relatórios you que usually get food, descrevem que as you can't fontes de reach, and there's not alimento enough snow, que there's not enough antes ice existiam já to não reach estão this disponíveis, significant justamente
o que justamente mostra a mudança climática. E isso por 5 semanas, quando é que a gente vai conseguir alimento se não existe estoque? E o estoque está quase terminando.
E se existe inverno e não existe voos por causa do tempo? Ou seja, existe uma série de outras vítimas da mudança climática e estamos trabalhando de forma a que tenhamos estratégias de adaptação. Existem 4 elementos, então, que são muito importantes para destacar justamente, obviamente que temos uma série de grupos indígenas que mostram muita determinação. Obviamente, os Inuits apresentam esse conhecimento e, obviamente, a adaptação, a importância dessa adaptação liderada pela comunidade é muito importante, e também a pesquisa relacionada à saúde e ao clima. E, obviamente, que esses são 4 aspectos muito importantes. Quando nós damos um exemplo do que isso significa com relação ao projeto de saúde relacionado ao clima, vemos aqui um projeto da comunidade Inuit. Basicamente, são iniciativas que nós realmente queremos refletir aqui o sentido desse alimento, enfim, dessa identidade, do bem-estar, do compartilhar, a conexão, a identidade. Obviamente, estamos focando justamente em disponibilidade do alimento. Isso significa o quê? Que todos os caçadores que não podem ter acesso ao alimento que normalmente eles tinham, ou se é um momento muito estressante por causa da instabilidade do clima, do ambiente e a dificuldade de trazer alimento para a sua mesa, isso obviamente cria uma falta de disponibilidade alimentar, e isso significa fome para o seu povo. E tem uma série de outros aspectos, não somente com relação à elevação dos preços e à qualidade do tipo de alimento que está disponível, mas também a conexão que existe com a identidade do povo e seu tipo de alimento. E, obviamente, que essa segurança alimentar é muito importante, obviamente, o aspecto nutricional. Então, como, por exemplo, nos estudos baseados a nutrição dos alimentos por cada comunidade, obviamente que precisamos considerar esse aspecto. Outra coisa que é muito importante é justamente a adaptação aos recursos e às estratégias utilizadas que fazem parte desse exercício. E é justamente por isso que nós temos esse objetivo principal do nosso projeto, porque existe muita pesquisa e todas as estratégias de adaptação focam justamente na, no papel do principal alimento e a forma como isso impacta a vida. Principalmente no caso das mulheres, as mulheres têm uma presença muito importante no Ártico. Obviamente, essas iniciativas mobilizam a força da mulher, o poder de compartilhar o conhecimento inuit sobre a forma de preparar o alimento e como podemos adaptar esse conhecimento essa situação de mudança climática. No caso do Ártico, sabemos que essa mudança climática está alterando o acesso ao alimento, como a carne de foca, peixes, ou mesmo os mirtilhos dos pastos no verão. Obviamente que existem outras comunidades que costumeiramente tinham outro tipo de alimento, agora estão perdendo sua fonte principal. E, obviamente, novas espécies estão aparecendo, enquanto outras são mais difíceis de encontrar. As mulheres estão, então, se conectando entre comunidades para ensinar uma à outra a como preparar esses novos alimentos de forma segura, de maneira respeitosa e garantir, de tal maneira, a continuidade da cultura, da nutrição e da identidade entre todos, à medida que existe essa mudança ambiental e, obviamente, isso é uma estratégia de adaptação que deve ser implementada. Com relação à importância desse exercício de distribuição de conhecimento, é que fortalece a segurança alimentar local e a nutrição nesse tempo de mudança climática. Obviamente, constrói essa coesão social
esse aprendizado entre gerações aumenta a capacidade de adaptação usando justamente a fortaleza de cada uma das comunidades. Agora eu gostaria de tentar compartilhar um vídeo que eu acho que é muito importante. Obviamente que eu não estou aqui no sul do Canadá, mas eu sei que é muito diferente, mas eu gostaria de compartilhar imagem e sons da língua Inuit dessas mulheres. Obviamente, espero que funcione e seria muito interessante se nós pudermos ouvir. Prestem atenção. Bom, eu acho que vocês vão ouvir There's no alguma sound on the música. video. I'll share it E, here. de fato, foi dito que a Sherry que não está compartilhando o som ainda. E ela vai tentar novamente. Ani perorsiivaq hanginakka perortuvinormik asinginnilu Nós não perorsiaguvattamik temos jardins taunale orkujumi ou uma horta onde uminahingin possamos cultivar alimentos, porque aqui é muito frio. O nosso alimento é justamente algo que nós utilizamos há centenas de anos. Obviamente, nosso alimento faz parte de nossa cultura. Obviamente que o nosso estilo de alimentar-nos é muito importante em nossa vida. E, obviamente, é minha vida, diz ela. O meu alimento é minha vida, faz parte de minha cultura. Nós crescemos e aprendemos dessa forma. E para nós, o nosso alimento vem com as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, e nós sempre ficamos buscando os animais que vêm nesses momentos do ano, e são diferentes dos animais. Isso faz parte da nossa dieta, é muito importante para nós, faz parte da nossa vida, é a fonte da nossa vida. E porque o alimento nos faz, na verdade, sermos quem somos. Somos Inuit. We will stay without food. We have to. And because it's like E é justamente por isso que é importante para nossas gerações futuras que eles saibam a importância da nossa ancestralidade. E para as mulheres, a mudança climática é muito importante também. Tem sido algo que afeta a nossa vida. Apesar de que os homens vão estar preparando os alimentos, para nós, as mulheres, isso é muito importante, porque nós cozinhamos a comida que faz parte da nossa cultura. E como preparar o alimento é extremamente importante para nós. E como mulheres, nós, na verdade, somos nossas mulheres que cuidamos da nossa cultura. Nós cozinhamos, nós sabemos como preparar, sabemos como servir, e eu sou parte do programa NSAP, do nosso de Nikukivut Silalu. E, obviamente, que dessa forma as outras pessoas do mundo podem entender o que significa alimentar-se como nós nos alimentamos aqui no nosso país. Porque o resto do mundo aí vai entender como é crucial para nós o nosso alimento. É justamente, aprendi muito sobre a importância de falar sobre o nosso alimento tradicional. Isso, na verdade, é um projeto que é extremamente importante para a nossa cultura. As mulheres, a sua iniciativa é tão importante. Para mais informação sobre o NSAP, por esse programa, visite nunavut.ca. Bom, agora vou retornar aqui e vou falar um pouquinho sobre as mulheres e, obviamente que elas estão utilizando o seu tipo de vocabulário, mas eu gostaria de aqui falar aqui pelos últimos minutos sobre o nosso projeto e o sucesso dessa parceria. Aqui vocês estão vendo aqui as nossas Share your participantes are not up there. e do nosso programa de pesquisa. Os slides não estão rodando,
pede desculpas. All right, is that okay? Agora, Awesome. mais uma So vez, this was bom, just the obrigado. previous slide Então, from aqui Shirley. são as chaves para o So this is the sucesso team, e aqui and what's key são os for this team participantes to da play nossa out is equipe, it's a as collaboration not just with pesquisadoras UC sobre researchers, nutrição e but also the saúde, Department obviamente of da Greenwood, universidade, mas também do specifically the governo Department of Health, and our team has de, do Chris Ness nosso on the team and other people from the Public Health centro e, Department. obviamente, o pessoal We da also are Departamento de collaborating with the Saúde, de Nunavut Research Nutrição e Institute and also NTI, os which is the colaboradores do indigenous nosso organization Instituto de that's Pesquisa responsible em for Nunavut opening up e the reach também of o pessoal da the Universidade de Northern Alberta. Territory. É, And critically e, is that the obviamente, Inuit que women who todas, led vocês this vejam, project. são mulheres que And estão, so from na the verdade, beginning, encabeçando esse projeto. we spent a Desde o lot of início, time, actually obviamente, years, gastamos developing muito a tempo framework tentando desenvolver to aí try uma and uphold and estrutura do those para partnerships poder, in a obviamente, meaningful way. reunir toda essa parceria de So maneira always wanted to respond to que Inuit fizesse sentido identified para, research questions, obviamente, make sure responder that todas Inuit as guiding the perguntas research, relacionadas à making sure pesquisa, that tudo it definido stays pelo in povo Inuit, nutrition and e research also in preventive considerar health que and toda a informação prioritizing knowledge and actions, and tem not prioridade, just publishing principalmente com relação à ação, research. não Publication is just somente a para part, it's just publicar not enough. documentos ou artigos, Also working obviamente que with essa parte é partners importante, to try and mas queremos mobilize trabalhar com this vários knowledge parceiros para into their mobilizar educational esse programs. conhecimento e passar tudo isso para We os spent a lot of time programas also talking with públicos. project Gastamos também colleagues. bastante tempo falando sobre os valores And so desse these are the projeto, project e as values that we premissas são identified: justamente respect identificar and dialogue, o multicultural respeito, learning, o meaningful diálogo collaboration, aberto, active obviamente o participation, aprendizado community intercultural, engagement, colaboração que long-term fizesse commitment. So sentido this isn't com just a a short-term project, escuta this is a ativa long-term e a commitment that we have participação to each other, comunitária e as compromisso well de as to longo Inuit leaders prazo and e, sem and sombra members. de dúvida, a And liderança then we inuit are mobilizing durante those todo o values projeto. through different Estamos principles, mobilizando, including obviamente, todos esses independence, valores, autonomy incluindo to a right to research, determinação, autodeterminação among inuit, many a others, pesquisa e os all the way direitos, to privilégios emphasizing dos cultural sistemas de dimensions of conhecimento Inuit. inuit, os valores e, obviamente, todos os So in aspectos terms of scaling, culturais, linguísticos when I e de reflect on the conduta. work Com that relação ao we've been nosso doing with sucesso these dessa amazing parceria, Inuit women obviamente que temos in trabalhado Nunavut, de tal I forma think que that isso these are cresça e the se 8 amplie. things that sort of I carry Principalmente with me that aqui tem if I were 8 to break coisas it que down são into muito just importantes four se eu tivesse que that I would responder make sure at the e core, that repetir are at the tudo core of isso the partnership esse program. próximo verão. Obviamente So que eu that consideraria trust and long-term exatamente esses relationships, taking pontos, the time to que são build that justamente uma trust relação de and longo prazo, de also confiança, being e willing também, to keep obviamente, people learning. compartilhando toda a nossa Including power fortaleza, sharing of equidade, science research or compartilhando even small public health forças programs e, obviamente, down. So respeitando making a sure that segurança Nunavuters cultural e, have obviamente, essa the power and influence coparceria, a to lead. copropriedade, Cultural safety and o respect, desenho, obviamente o for development of respeito, o the fortalecimento da ideas, capacidade, o aprendizado mútuo mutual e a learning and capacity resposta e a strengthening. flexibilidade So I e, know sem I've sombra de worked a dúvida, lot o propósito throughout the comum e uma process. visão For compartilhada. example, Trabalhando and durante todo so esse have processo, por the exemplo, other eu team members diria I've que met. outros membros da Having nossa flexibility equipe and têm responsiveness uma série in de those aspectos teams de day to day, flexibilidade e month to de month, and keeping those reação e priorities de forma what's going on in positiva. terms of health in the E, community obviamente, que and being tem uma responsive to série de that. mudanças que podem ocorrer, temos que Implementing a ser shared reativos vision and common positivamente purpose. e, obviamente, And prestar uma rendição, also prestação de contas com relação care ao and really cuidado e à taking relação, accountability. prestar muito cuidado So em todos esses aspectos. that's my E é presentation justamente essa a minha in an apresentação. example of Eu how we've agradeço sua atenção e, really obviamente, um prioritized exemplo partnership building somente sobre in a a project that prioridade que actually damos the partnerships para took essas years to parcerias em develop projeto. and to Obviamente que get isso this demora right. muitos anos And now para the project's running really crescer e se smoothly and desenvolver, mas esse in projeto a tem the ido driver's seat muito in bem, the process. principalmente So com thank you very much. relação a quem está na condução Mil do gracias, processo. Muito obrigado. Dr. Harper. Realmente muy Muitíssimo obrigado, Dr. inspirador Harper, que é de la fato um presentación que projeto nos hace sobre inspirador. Essa este apresentação proyecto faz com que nós pensemos justamente nesse projeto de que tal viene forma avanzando. que é Creo que eso muito inspira mucho en términos como interessante lo que e, obviamente, é muita implica estas inspiração, sesiones, principalmente com cómo se relação construyen ao las nosso colaboraciones, trabalho de qué construir, importante en las formar colaboraciones como colaborações, esta que se está sedimentar, mencionando, el obviamente, a lenguaje, relação, el saber principalmente de com las relação à personas, el linguagem, poder o saber ancestral compartir dos con povos personas de e, diferentes obviamente, poder disciplinas. compartilhar com pessoas de Creo que diferentes vamos a tener disciplinas bastantes preguntas todo o para ti conhecimento. Eu acho que, al final sem sombra de de la dúvidas, haverá presentación. muitas Le doy perguntas el no paso término da entonces a la doctora apresentação. Stewart Agora, eu para que nos gostaria de passar à comparta doutora su Stewart, que vai experiencia compartilhar sua experiência, trabajando que é como justamente de directora de trabalho IAI. na Adelante, direção doctora. da IAI. E agora a Muchas vemos gracias, em Gil. tela. Voy a E compartir mi agradece. pantalla. Doutora Anna Stewart.
Silver e diz que vai compartilhar a tela. Pergunta se todos Sí, conseguem le falta ver la a presentación. apresentação.
Está perfecto. E Ok. agora podemos ver a apresentação da doutora Anna Stewart, do Instituto Interamericano para Pesquisa sobre a Mudança Global. Muito obrigada, diz ela, e é uma honra poder compartilhar com todos presentes todo esse conhecimento. Sou Ana Stewart Ibarra, diretora executiva do IAI, Instituto Interamericano para a Pesquisa da Mudança Global. E, para mim, a questão justamente sobre o aspecto de colaboração de ciência, necessidades do público, na verdade, isso tem sido minha paixão. E durante toda a minha vida, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a nossa experiência com relação à mudança do clima. E para falar um pouco sobre meu trabalho no IAI, eu era pesquisadora em saúde global na costa sul do Equador, e por mais de uma década eu trabalhei diretamente com o Ministério Público e também com o Instituto Nacional de Tecnologia no Equador para realizar trabalhos de pesquisa para poder entender justamente quais são os fatores que estavam afetando o risco e, obviamente, a transmissão do dengue. Muchos conocen, es una enfermedad transmitida por mosquitos que tiene toda su complejidad. Y yo vine desde el mundo de ecología y de Eu pensar venho en do estos mundo da temas. ecologia, e então Fue una experiencia muy pensar num enriquecedor sistema como esse foi uma que en experiência el fondo, no, enriquecedora que, no corazón fundo, me enseñó o coração, na la verdade, foi importancia, como quem me ya mencionó ensinou a Sherilyn, de que las importância de colaboraciones ter de base de confianza, colaboração complejidad, construída com base em colaboraciones que realmente confiança, responden a las equidade, necesidades locales que colaboração surjan, que es possa lo que responder es à fundamental necessidade para local poder daquelas llevar pessoas que adelante nos escutam, que é trabajos de fundamental para ciencia que tengan continuarmos un impacto avançando em trabalhos que políticas possam públicas ter um o impacto sobre as políticas sector públicas o otras medidas ou o setor de desde local saúde hasta lo pública ou algum tipo de internacional. medida local ou Entonces, internacional. con esa experiencia en Então, com 2019, yo hice essa el salto experiência em de la 2019, academia y la eu ciencia fiz um al salto da IAI. academia, Nosotros en digamos, el da IAI somos un ciência organismo para o campo. Nós, intergubernamental da que IAI, tenemos somos uma establecido hace más organização de 30 años y intergovernamental nuestras criada há cabezas de mais de tratado 33 anos en sus através de 19 um países miembros. tratado Y nuestra incluindo misión 19 es países fomentar la membros ciencia das sobre Américas. O nosso objetivo é desarrollo fomentar a global ciência através de ambiental um para que processo nuestros da países mudança miembros tengan climática e ambiental, mejor para que os conocimiento, países possam ter um herramientas melhor conhecimento, ter experticia ferramentas para e poder responder expertise y também, desarrollar para que possam soluciones para estos retos. responder e Entonces, desenvolver soluções para nuestro esses desafios corazón es aí. mucho Então, o nosso de coração é muito mais colaboraciones entre los voltado países, para intercambios de colaboração entre conocimientos, países, troca cooperación de y conhecimentos, colaboraciones cooperação e científicas, pero colaborações fuera de la academia. De científicas, hecho, porém algo isso muy fora da particular del academia. IAI es que la É uma coisa ciencia muito que típica da nosotros IAI, é nos que a enfocamos es ciência ciencia na qual nós nos transdisciplinar. focamos é La uma ciencia ciência transdisciplinar se refiere a la transdisciplinar. ciencia E que essa ciência é aquele reúne tipo los de ciência que conocimientos reúne académicos con os conocimientos fuera conhecimentos de la acadêmicos academia, juntamente desde com la sociedad conhecimentos de civil, fora da sectores academia, locales, pueblos da sociedade indígenas, civil, localidades locais, fuentes del povos sector indígenas, público né? o del sector privado, Do porque setor público, setor entendemos privado e que coisas se assim, requiere porque nós esa entendemos diversidad que essa de formas de diversidade ver de el diferentes mundo, formas de ver o diferentes mundo é conocimientos y essencial para que saberes para possamos ter poder diferentes realmente conhecimentos e saberes, abordar para los que possamos problemas abordar y desarrollar os soluciones problemas e trazer concretas. soluções Y este concretas. enfoque en la E esse foco transdisciplinar da no es algo que yo transdisciplina decidí não por fui eu que decisivo, no, decidi eso como es algo que executiva viene de da nuestros nossa países, organização. por Isso é el algo mandato que de tem los a ver órganos com o intergubernamentales mandato dos que servimos a países nuestros membros, países porque miembros. nós Entonces, nuestros servimos países os nos han nossos visto países que membros. Os es el países camino viram que que o seguinte, que este é va o a tener caminho como la mayor efectividad que de la será mais ciencia para eficaz, ou seja, informar levar a las políticas ciência públicas en para la región. Y desde dar ahí a suporte trabajar de informação às políticas públicas especialmente en los em nível últimos 15 comunitário, años, para especialmente fomentar nesses capacidades últimos 15 científicas anos. O objetivo foi transdisciplinares, fomentar desarrollar a redes capacidade transdisciplinar de transdisciplinares en la trabalhar em cima región de y redes de capacitar transdisciplinares na y região e financiar também procurar proyectos. Entonces voy a contarles un capacitar e poco cómo financiar hemos projetos. Eu vou llegado dizer desde para ese vocês mais ou menos modelo como é que nós chegamos a a esse la modelo, reflexión ambiental en trabalhando salud. Muy nesse ambiente do rápidamente, ponto de como vista ya da mencioné, saúde. somos Rapidamente, como eu intergubernamentales, disse, eso significa somos uma que nos organização respondemos directamente intergovernamental, a significa nuestros que gobiernos, eso es un poco como una nos conferencia de las reportamos partes diretamente aos nossos del governos. IAI. Isso aqui é a Tiene una Conferência das COP Partes, anual aí donde se tem a reúnen sua cópia distintos anual, gobiernos con los em que representantes que son a personas reunião entre delegadas de las governos e outros cancillerías de los delegados países se que reúnem das normalmente chancelarias son dos personas, por países, ejemplo, geralmente de são la Secretaría de Ciencia y pessoas da Tecnología o del Secretaria de Ministerio Ciência de e Ambiente. Tecnologia ou da Algunos Secretaria do países Meio son de Ambiente. las Alguns países, universidades. por exemplo, Entonces temos a trabajamos participação con das este grupo de universidades, nas quais actores para trabalhamos, poder e trabalhamos asegurar com que la esses grupos de incidencia de atores la para garantir región que a puede tener el mayor ciência na impacto região para el bien possa ter de maior los impacto países. para o bem dos También países. contamos con 3 comités Nós contamos asesores, também un com 3 comité de comitês de bosque y ciencia, un assessoria, comité de ciencia
ciencia y Um deles é política y un de nuevo comité que ciência, lanzamos outro é de este año en ciência e mayo política, e um novo de comitê que pueblos lançamos indígenas, que este ha ano em sido maio, que é o una actividad muy Comitê de Povos importante de Indígenas, ou llevar seja, é uma y atividade muito, elevar isso é el algo muito conocimiento y importante, el de levar e conocimiento elevar o de conhecimento la das coisas ciencia boas que são indígena feitas dentro pela de la ciência agenda científica indígena del IAI. para a agenda científica da También quiero IAI. mencionar que el IAI es el Eu quero anfitrión del dizer também foro de que a Belmont. IAI Menciono esto porque el caso estudio que voy a ela compartir tiene que ver con el foro de participou do Belmont. Fórum de El foro de Belmont. E Belmont várias es das un coisas que eu vou consorcio compartilhar de aqui é o agencias Fórum de financiación de tem a ver com o ciencia. Fórum de Belmont, que é Tenemos uma agência de 32 miembros que son financiamento de agencias de ciências. ciencia de todo el mundo, Temos 55 países, y en los últimos 32 15 membros, com años en Belmont 55 países. se Nos ha últimos 15 reunido anos em y Belmont, gestionado nós nos reunimos e 23 diferentes gerenciamos convocatorias multilaterales sobre 23 ciencia. Y cada convocatoria, convites para ser elegible ou para não financiar é, esos fondos, tiene que tener un enfoque convocações foram transdisciplinar, realizadas que para a ya colaboração mencioné, na área da tiene que haber pesquisa. mínimamente tres Temos um trabalho países transdisciplinar que involucrados tem que ter pelo y menos tiene que haber tres financiadores. 3 países e Entonces, 3 hace un par de financiadores años atrás, envolvidos. si no Então, me há, equivoco, fue há uns esa 2 parte anos, de mais ou menos, né? 2020, Acho que foi em final de el foro de 2020, Belmont 2021, comenzó a o desarrollar Fórum una de convocatoria sobre Belmont clima, começou a ambiente y salud. fazer De uma hecho, era la segunda convocatoria. convocação Y sobre, en esa não é para convocatoria uma entró el reunião IAI. sobre clima Nuestro rol na área de era saúde. Nosso papel averiguar, era hablar con nuestra comunidad para verificar ou asegurar que falar las com a nossa prioridades de nuestra comunidade para región garantir que as estén prioridades da representadas nossa região en la estivessem convocatoria representadas y trabajar para preparar nessa convocação nuestras comunidades e y que nos nuestros países para que preparássemos, as pudieran nossas comunidades e competir y países, acceder a para que los fondos pudéssemos internacionales. competir e Digamos, ter para acesso aos poder fundos armar una internacionais. convocatoria internacional de esta manera, necesitamos Para un enfoque estruturar esse permanente de chamamento, colaboraciones nesse sentido, entre nós agencias de precisamos ter colaborações ciencia, entre agências entre de los financiamento actores, na área da ciência, los expertos de la región entre a través atores del especialistas da ICRC. região, através da Entonces, sociedade desde civil la também, concepción de la indo desde o convocatoria ya conceito, a estamos en proceso de conceitualização desse colaboración chamamento, y de não é? colaboración equitativa. De hecho, el foro de Bauman Nós, realiza lo que se llaman a partir do talleres Fórum de de alcance Belmont, o são scoping realizadas workshops en oficinas inglés de para poder alcance, ou Scoping desarrollar la Workshop, no convocatoria. sentido de desenvolver Entonces, esse nosotros desde el chamamento, IAI essa reunião liderábamos dessas pessoas. los Nós, talleres na de alcance IAI, en Latinoamérica lideramos del essa Caribe, donde oficina invitábamos a da diversos América actores Latina para e Caribe, saber que cuáles eran convidamos las vários atores prioridades para para saber poder ser quais eram as contemplados en prioridades la deles, para que eles convocatoria. pudessem ser Y de estos contemplados talleres salieron na nossa varios agenda. E temas, dessas pueden ver oficinas, aquí, vários no voy temas a leer surgiram. todos. Eu não vou Y ler nuestro todos aqui, trabajo porém, era después esses ver são os cómo temas, e o nosso podíamos trabalho depois promover seria a ver o nuestra seguinte: comunidad como para reagir ou poder responder prepararse para la às convocatoria y nossas asegurar comunidades para también que que esta elas se línea preparassem para essas quedaba reuniões e garantir dentro de também que los essas ejes linhas aqui temáticas o los ejes estivessem prioritarios dentro en la dos eixos convocatoria que todavía estaban en temáticos proceso para a de discussão formación nessas y reuniões que desarrollo. estavam no processo de Bueno, una formação de las primeras de necesidades, desenvolvimento como também. pueden Então, uma ver, das era primeiras la necessidades, necesidad como para vocês veem aí, era a capacitación. necessidade Y de aquí estamos capacitação. todos Todo mundo reunidos hoy tinha. en día. E aqui De hecho, estamos reunidos en este todos momento, hoje, 2022, aqui fue la agora, primera em vez que nos 2022, reunimos nesse con momento aí, foi el a primeira vez Consorcio em que nós Global nos de reunimos com Educación o en Clima y Salud, consórcio el global de OPEMPE educação sobre clima e y saúde, da otros OPAS, colaboradores para lanzar los juntamente com primeros outros cursos colaboradores, para sobre lançar clima os y primeiros salud con cursos este sobre clima grupo. e saúde Eso fue en com 2022 esse y grupo. Isso aqui recuerdo foi em que nuestra 2022. Eu queria lembrar para enorme vocês sorpresa cuando lanzamos que el a curso, nossa que grande había surpresa miles quando de nós personas lançamos o como curso estamos foi que reunidos havia hoy en día milhares de y que se pessoas, como estamos aqui conectaron para el reunidos curso. hoje, Era né? un shock, era como, Muitas pessoas wow, hay que tanto interés, se reuniram para esse había curso. Ou tanto seja, nós vimos que conocimiento en havia la um región enorme interesse, y mas já, hay una apesar gran do enorme demanda. conhecimento Y que eso havia na fue região, la ainda assim primera havia uma enorme experiencia y demanda. desde entonces yo Essa creo foi a que primeira hemos ya hecho, experiência e desde me então parece que es el sexto nós, curso que hemos hecho en eu conjunto acho que foi, con el esse foi o Consorcio Global sexto de curso que nós fizemos em Educación conjunto en com o Clima y Consórcio Salud y los otros Global de socios. Educação em Clima e Saúde e outros Y parceiros. lo que nos E mostró o era la que importancia isso nos de mostrou foi a crear estas importância alianzas en la de región para criar poder essas armar parcerias na programas região de para capacitación conseguir que montar respondía a um las programa de necesidades de capacitação la que pudesse región, atender a con necessidade expertos de daquela la región região, com hablando en su especialistas da idioma, região, digamos, falando de la nos seus región. No respectivos queríamos idiomas da llevar própria expertos de região. afuera Não queríamos para chamar hablar, porque especialistas de fora creíamos para que había falar para eles, enorme porque capacidad potencial havia já uma disponible enorme capacidade, en las potencial, Américas experiência y ali nas nuestro Américas, rol era simplemente e o nosso facilitar que objetivo era construyeran un espacio, simplesmente como estamos facilitar e haciendo dar hoy en manutenção a día. esse espaço, como estamos En fazendo este hoje. proceso de capacitación Nesse comenzamos processo un de proceso más capacitação, enfocado nós a demos armar início a um equipos transdisciplinares processo voltado para a de criação de ciencia equipes transdisciplinar, transdisciplinares, porque das veíamos que ciências nuestro rol desde el inter e IAI no era
transdisciplinares, porque o que vimos que tínhamos ali, o nosso objetivo não era implementar essas, essas, essas estruturas, mas criar uma agenda científica que pudesse dar apoio e sustentabilidade para que pudesse ser instrumental para a elaboração de políticas públicas através de medidas e intervenções que os países quisessem implementar. Então, depois de lançar o primeiro curso, nós lançamos um programa também, não é, de capacitação transdisciplinar, abrimos uma licitação, uma convocatória, nós começamos a chamar as pessoas, as equipes, eu acho que era o quê? 24, 25 equipes transdisciplinares que vieram participar do curso entre setembro e novembro de 2022,
Cada equipe incluía pelo menos um cientista da área da biofísica, outro das ciências sociais e um ator social, um ator não acadêmico. Era assim, essa era a estrutura transdisciplinar. E de forma conjunta eles tinham que passar por esse processo de capacitação transdisciplinar, onde eles receberam capacitação sobre como fazer tudo aquilo que Joelino mencionava, ou seja, como criar colaboração equitativa, como fazer avançar projetos multinacionais com base em diversos fatores, quais eram as boas práticas para que se pudesse analisar e trabalhar também diretamente a questão da dinâmica de poder e equidade também dentro dos grupos e como estabelecer uma ciência robusta com ferramentas científicas para conseguir fazer avançar o processo desde esse ponto de vista. Então, no final do processo, os participantes participaram de uma oficina presencial, onde receberam uma capacitação a nível nacional, e nós nos reunimos com mais de 50 atores do setor público da Argentina, porque isso foi realizado em conjunto com o Ministério de Saúde Pública da área da Patagônia, na Argentina, que eles foram os nossos anfitriões locais. Vieram vários governadores, veio a ministra da área de saúde na Argentina, naquela época, se eu não estou... Ela participou vários dias conosco. Esse intercâmbio foi maravilhoso para que os cientistas e outros atores pudessem sentar em torno da mesa junto com os tomadores de decisão e ouvir suas necessidades e começar a elaborar os projetos, porque esta era a etapa de design ainda. E no final desse processo, 12 projetos foram selecionados e muitos deles incluíram vários países, 15 países estiveram representados ali, né, nesse pool. E este ano a maioria está concluindo a primeira etapa dos seus projetos. E todo esse trabalho foi voltado para ir preparando a região, não só para esse convite, esse chamamento, mas para o Fórum de Belmont, como eu mencionei aqui, mas também uma grande onda de financiamento que continua vindo do ponto de vista internacional, no nexo de clima e saúde, claro. Alguns de vocês já devem ter visto o chamamento do Wellcome Trust, da Health Canada, e o Canadá andou lançando um novo chamamento recentemente. Há muito interesse também a nível internacional de continuar financiando ciência voltada para clima e saúde e projetos gerados pelo Sul Global. E para nós era fundamental trabalhar também com as nossas comunidades, com os nossos países, para nos preparar. E aqui, vocês veem vários apresentadores, expositores aqui, que participaram desse curso e vieram através desse processo de formação que oferecemos. E o que aprendemos aqui foi que é fundamental investir nesse processo de preparação antes que qualquer ampla reunião seja convocada. É preciso de recursos financeiros para isso. Se você não trabalhar com os diferentes atores para preparar uma reunião como essa, é importante se preparar para esse tipo de reunião, porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer, e é o que nós vimos durante décadas na IAI, é que os fundos acabam chegando a um par de países, especialmente aqueles que têm a maior infraestrutura científica, como o Brasil, a Argentina e México, em geral, né? E juntamente com países como Chile e Uruguai. E não é um problema que isso, porque aconteça, mas nós queremos também diversificar e garantir que todos os países membros tenham acesso a esses recursos e também que as pessoas que não estão nas capitais, mas aquelas que estão em cidades menorzinhas, possam também ter acesso a esses recursos. Então, é preciso haver um profundo compromisso em termos de equidade para aumentar ou ampliar o acesso aos recursos financeiros que não acontecem por si sós. Então, para isso é fundamental a inclusão linguística também. E aí, esse sempre foi um fato importante, que essas nossas reuniões sejam multilingües, e nós levamos esse chamamento à comunidade internacional de financiamento. Eu tenho muito prazer de compartilhar para vocês que dentro do Fórum do Belmont, nós estamos criando novas plataformas para receber propostas em inglês, espanhol, francês e português. Pela primeira vez, serão ferramentas da IA. Não é? E o último ponto que eu gostaria de compartilhar consigo é que tudo isso, como eu disse no começo, tudo isso tem a ver com colaboração. Essa é a minha paixão. Nos últimos 5 anos, eu tive a honra de trabalhar com a doutora Desiree Labo para criar esse livro chamado Transformando Colaborações ou Parcerias em Mudança Global, na Saúde Global. São histórias de mais de 90 autores de 26 países de todo mundo. Esse é um livro absolutamente gratuito. E a nossa visão com esse livro, de transformar as parcerias de saúde a nível global, ele traz como transformar o modelo colonial, extrativista, e os problemas que vemos com isso,
que para acontecem poder seguir avanzando. em nível de No saúde sé si global para que comentaron possamos algo de avançar. las E o que os zonas, colegas de todo es mundo que, comentaram foi bueno, que, como ya mencionó Shirley, estas como o constelaciones Shirley construyen una mencionou, confianza que tienen essa que ser relação lograda. tem Tenemos que com lograr base a establecer confiança. las Nós temos identidades que existentes dentro de las de nomear colaboraciones e y responder às son diferentes estas relaciones equidades humanas necessárias que nos nessa colaboração. E são as relações humanas que producen y nos acabam llevan adelante nos dentro de los enormes nutrindo e nos retos que levando tenemos hoy en avante día diante das en el mundo dos grandes y desafios que temos no salud mundo hoje global. e também na área da Entonces les saúde invito global. a poder Então, acceder a eu este libro, convido es a bastante todos e todas a gratuito poderem ter y acesso a esse pues livro, ya que é voy cerrando. totalmente Muchísimas gratuito, e com gracias. isso eu encerro. Muito obrigada. Mil gracias, Ana. Excelente presentación. Realmente Agradeço. llegamos a una Obrigada, perspectiva Ana. distinta Acredito que a nós lo que chegamos vimos con la a doctora uma Harper, perspectiva diferente ya daquilo que que nós ouvimos com a esto, doutora Harper, digamos, nos já pone en el que ámbito de que las você colaboraciones y las nos coloca sociedades no âmbito em civiles que a tienen colaboração e que as encarar parcerias elas têm que diferentes acontecer entre diferentes dimensiones instituições, distintas. entidades, Y creo que disciplinas el e coisas IAI assim. es un ejemplo en Eu términos acho de que a cómo ha IAI é um logrado de esta exemplo em termos de manera como conseguiu, de alguma ensamblar forma, todos esos montar, elementos para poder incluir procurar que todos las esses elementos para poder fazer sociedades y com que colaboraciones tengan un as efecto parcerias e en lo que colaborações realmente passem a ter um queremos y es efeito en daquilo lograr que que no nós de fato solamente queremos, que é fazer capacitar com que essas la región, pero pessoas sejam adicionalmente que capacitadas na logremos a região, través mas de la mais que isso, cooperación que general nós que se den consigamos soluciones oferecer y que permitan que realmente capacitação voltada podamos para avanzar soluções que permitam que tenhamos con comunidades mejor com condiciones a melhores pesar de los condições, desafíos que tenemos apesar dos frente desafios al que fenómeno de cambio climático. nós temos Mil diante da questão gracias. do fenômeno da mudança Entonces le doy climática. la bienvenida Muito obrigada. ahora Agora vamos dar boas-vindas a la doctora à Mateus para doutora que por favor nos Mateus, comparta su experiencia a en la zona doutora ribera. Gislane Mateus. Adelante. A palavra é sua, doutora. Olá a todos. Conseguem ver a apresentação? Sí, la estamos Ok. viendo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa experiência na cidade do Rio de Janeiro, como a gente tem trabalhado para adaptação com todos os riscos desse mundo em mudança climática. Preciso falar um pouco sobre a cidade do Rio para entender um pouco o estudo de caso que vem a seguir de como a cidade está se adaptando e promovendo parcerias para lidar com esses riscos e essas emergências. A cidade do Rio de Janeiro, ela é a segunda maior cidade do Brasil, ela tem mais de 6 milhões de habitantes e recebe um grande fluxo de turistas anualmente. 22% da nossa população vive em favelas, em áreas de grande vulnerabilidade social, e nós temos um clima tropical úmido, né, já muito característico por altas temperaturas e alta umidade, então é uma cidade com bastante calor, e somos uma cidade litorânea, então, né, temos aí o mar e praias, então, em geral, sempre tivemos como risco climático as grandes chuvas, arboviroses, epidemias como dengue, chikungunya, e mais recentemente ondas de calor extremo, né, batendo recordes que até então nunca tínhamos tido na cidade. Ah, eu organizei aqui um pouquinho, mas eu acho que esse grupo já sabe, né, esses riscos, né, e o quanto que a mudança do clima é, na realidade, um risco para a saúde, né, e o quanto propicia aí emergências de saúde pública, como as ondas de calor, enfim, as chuvas e todo esse ecossistema que vão criando aí prejuízos para a saúde mental, saúde física, enfim, iniquidades, acelerando também processos de iniquidades sociais, iniquidades em saúde e enfim, esses riscos eles vão se somando, né, aos riscos de doenças infecciosas, mas também de doenças crônicas não transmissíveis que são agudizadas nesse período e toda a questão social também que coloca. Então, cada vez mais é necessário, né, que as cidades trabalhem, né, tenham a capacidade de se adaptar e construir resiliência, né, para se adaptar a esses riscos, né, tentando ao máximo diminuir o impacto em qualidade de vida. Isso é um grande desafio, mas, enfim, é uma realidade, é cada vez mais necessário.
Então, construindo um pouco essa resiliência, eu vou falar de algumas situações aqui no Rio, algumas experiências recentes que a gente viveu, mas de uma forma resumida, né? Eu acho que é muito importante que, quando eu falo de cidade, é porque eu estou falando enquanto uma servidora, uma profissional que trabalha numa prefeitura, na cidade, né? E tenho aí uma experiência já de 16 anos, e é algo que sempre me marcou, porque no meu primeiro ano de trabalho eu ainda como enfermeira, atendi, né, e fiquei com mais de 2 semanas com 300 famílias numa escola que foram desalojadas por causa de grandes chuvas numa área de grande vulnerabilidade social da cidade. Então, ao longo desses 16 anos, foram muitas emergências de saúde pública que eu vivi, muitas em função de riscos climáticos, principalmente hidrológicos na cidade do Rio, mas também de doenças transmitidas por vetores e, mais recentemente, o calor extremo. Então, falando rapidamente, acho muito importante, né, que as comunidades, as cidades conheçam seus riscos, ou seja, mapeiem, né, essa vulnerabilidade, e essa interação entre o clima e saúde. Cada cidade tem uma realidade, uma geografia, um contexto social diferente, mas é importante que essas vulnerabilidades, esses riscos climáticos e os desfechos em saúde, impactos em saúde sejam conhecidos para que possam planejar a adaptação. Integrar, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem trabalhado muito a integração entre saúde, o setor saúde, comunidades, mas também defesa civil, times de meteorologia, times de resiliência, então, trabalhando um plano intersetorial de cidade de uma forma mais integrada, né? Fortalecer os serviços, então, extremamente importante que isso aconteça, principalmente nesses momentos onde a gente tem uma necessidade de ter mais serviços e ações quando a gente está vivendo uma emergência, uma crise. Engajar as comunidades, né? Então, engajar não só no sentido de fazer por eles, mas também de que eles sejam parte desse processo, parte desse plano. Monitorar, então, ter sistemas de vigilância e sistemas de alerta precoce, conseguir, no momento certo e principalmente com antecedência, preparar e saber o momento de entrar em ação com alguns planos de mitigação e a necessidade de investimento, né, justamente para essa resposta rápida, redução de riscos e perigos e reabilitar esses serviços essenciais de uma forma precoce para construir essa resiliência. Falando brevemente sobre uma das últimas enchentes, né, que foi no bairro de Jacari, onde a gente teve, esse é um estacionamento de um hospital que ficou alagado, né, foi um grande equipamento de saúde que ficou suspenso justamente porque também foi vítima aí das enchentes, e aqui no Rio nós temos um grande plano para preparação, né, a gente tem um plano para o setor saúde, a gente tem sirenes nas comunidades, principalmente nas favelas, que tem um maior risco de enchente ou de deslizamento, e existe um plano e, na realidade, um protocolo integrado de cidade com estágios, onde a população sabe, dependendo do nível do estágio que se atinge, o que deve ser feito. Então, com pontos de apoio e também um protocolo integrado de saúde. Então, só para dizer rapidamente, quando foi startado esse protocolo já na previsão das chuvas, então já foi feita toda uma preparação para de times, de equipamentos, o que seria necessário. Quando realmente acumulou, viu-se já uma situação de enchente instalada e as pessoas que não tinham ido para o ponto de apoio, né, os moradores, a gente entrou para organizar times de resposta dentro da própria comunidade. Então, aí está algumas imagens do momento com o próprio prefeito da cidade, onde foi montado um centro de resposta a essa crise,
montado pontos de apoio de saúde, de defesa civil para uma resposta rápida e integrada, estabelecido ali os insumos de saúde necessários, enfim, visitas e todo o equipamento também, antes, durante e depois da emergência. Então, isso foi extremamente importante para a gente diminuir o impacto, principalmente aí em óbitos, mas também prover mais cuidado para aquelas famílias que precisavam mais, articulando com defesa civil e também assistência social para esse cuidado ampliado para essas famílias. Eu acho que eu não falei no início, mas é importante dizer que o Brasil ele tem um sistema único de saúde que é universal e gratuito, e ele é um grande equipamento de resiliência em todo o território nacional. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos a estratégia de saúde da família, que são times de saúde que cuidam de, em média, 3.500 pessoas. Então, existe toda uma atenção primária com, inclusive, agentes comunitários que fazem parte da própria comunidade e que, nesses momentos, são importantíssimos para a gente poder conseguir garantir essa articulação entre o serviço da prefeitura e também a população naquele território. E aí, falando também da epidemia de dengue, né? Nós tivemos em 2024 a maior epidemia de dengue registrada na cidade em números de casos. Porém, foi super importante detectar de uma forma muito precoce. Trabalhando a integração entre dados de saúde e dados climáticos, nós conseguimos detectar mudança de cenário epidemiológico, ou seja, um risco, com 2 meses de antecedência. Então, isso foi importante para tentar trabalhar a resiliência da cidade, evitar uma epidemia, mas isso não foi possível com mosquito, o vetor é bem desafiador. Vivemos um inverno mais quente e o índice de chuvas também ajudou bastante a esse processo. Nós já vivemos outras epidemias de dengue, mas essa foi diferente porque ela foi muito maior e ela foi antecipada para o período onde a gente normalmente espera, justamente pelas mudanças climáticas que nós tivemos no ano de 2023. Então, essa detecção precoce ela foi importante para justamente a gente conseguir organizar a resposta a essa epidemia de dengue, montando polos extras de atendimento às pessoas, enfim, trabalhando com comunicação de risco, ampliando a mitigação nos territórios com maior número de casos das iniciativas de controle do vetor, controle entomológico, né? E isso ajudou, organizamos um centro de operações de emergência de uma forma intersetorial, e isso ajudou para que nós coordenássemos essas ações de enfrentamento e conseguíssemos, de uma forma precoce, né, em fevereiro, de começar toda essa mobilização antes do pico, então as pessoas foram cuidadas. Isso foi muito importante porque, apesar do número de casos, nós tivemos a menor mortalidade das epidemias de dengue, e com relação às capitais do Brasil que viveram uma emergência de dengue naquele ano, né, não era só o Rio, nós tivemos a menor taxa de incidência, a menor taxa de mortalidade, de letalidade, justamente porque organizamos de uma forma coordenada essa resposta, alinhando times de meteorologia, de saúde e trabalhando com dados para orientar as ações na cidade, engajando toda a comunidade. E recentemente, né, nós tivemos que desenvolver um protocolo de calor extremo, de resposta ao calor extremo. A cidade do Rio de Janeiro tem um plano de desenvolvimento sustentável, vem trabalhando a mitigação e também a adaptação com ampliação de áreas verdes, porém, nós atingimos em novembro de 2023, com uma grande onda de calor, um recorde de índice de calor na cidade, nunca então medido pelos sensores e as estações meteorológicas que nós temos na cidade já há mais de 25 anos. E isso foi muito mundialmente, foi conhecido principalmente foi num período que nós tivemos um show, um grande concerto, um show da Taylor Swift na cidade, e uma jovem morreu por exaustão ao calor dentro desse show, um show que, se tivéssemos um protocolo, não aconteceria.
porque seria cancelado justamente para adaptar as ações da cidade no momento de calor extremo. E a partir disso, o prefeito encomendou um protocolo de calor que também uniu novamente a intersetorialidade, uniu o time de saúde, de meteorologia, de resiliência e de meio ambiente e clima. Então, esse é um estudo que a gente conseguiu, a partir dele, mostrar quais seriam os índices de calor que de fato aumentam o risco para a mortalidade e também para os atendimentos na rede de urgência e emergência, para poder definir um protocolo operacional de cidade. Eu não vou detalhar porque a gente não tem tempo para isso, mas hoje esse protocolo da cidade do Rio de Janeiro ele funciona da seguinte forma: dados climáticos nas estações meteorológicas, junto com dados de atendimentos de saúde nos hospitais e na rede de urgência e emergência, são inseridos, né, dentro de um data lake que tem um dashboard onde a gente vê em tempo real e também a previsão para os próximos dias do calor na cidade do Rio de Janeiro. A partir desse monitoramento climático e de saúde, é calculado o índice de calor de uma forma automatizada, quantas horas de calor extremo a população estaria exposta na cidade do Rio de Janeiro e qual a previsão, o forecast para os próximos dias. E junto com o monitoramento de saúde, mortalidade e atendimentos nessa rede de urgência e emergência e de atenção primária. Isso ajuda a definir níveis de calor, então o protocolo tem 5 níveis de calor na cidade, onde permanentemente a cidade está sendo monitorada com relação ao seu nível de calor, da mesma forma que já era monitorada para a chuva. Então, nesses níveis de calor, nós temos 5 níveis, onde no primeiro nível a rotina é normal, no segundo e no terceiro já existe um risco, uma comunicação de risco e orientações preventivas maior, e no quarto e no quinto, que de fato são níveis mais extremos, existe todo um protocolo com mais de 200 ações, tanto de saúde, mas também de meio ambiente, de segurança, de educação. Então, muda a rotina da cidade, abrem-se centros públicos de resfriamento para a população que precisa de um abrigo térmico. Também é fortalecido os atendimentos e os times da rede de saúde para justamente atenderem, poderem atender maior. São acionados protocolos para monitoramento de grupos de risco, então times de população em situação de rua, tem um protocolo diferenciado de atendimento nesse período, da mesma forma que gestantes. São abertos pontos de hidratação também, as unidades, mesmo de atenção primária, funcionam também para hidratação e são ajustadas rotinas de trabalhadores de segurança, de construção, enfim, trabalhadores de saúde, com pausas, intervalos também para hidratação, ajustes na rotina de trabalho desses trabalhadores que estão mais expostos ao calor e também ajustes nas rotinas escolares, né, das escolas na cidade. Além disso, eventos podem ser adaptados ou até mesmo cancelados, como aconteceu já no pré-carnaval desse ano, para garantir segurança. Então, é um protocolo para justamente ter aí medidas para diminuir o risco e diminuir a exposição também e garantir mais cuidado para quem mais precisa. Então, de uma forma muito resumida, né, porque são muitas as medidas nesse protocolo, mas novamente a intersetorialidade, diferentes áreas da prefeitura. E já finalizando, só para dizer que o pré-carnaval desse ano, o carnaval ele é uma grande festa popular no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, e é um evento de massa, né, onde reúne muitas pessoas. Então, no pré-carnaval, a cidade já estava vivendo os eventos do carnaval, mas o painel apitou o alerta e mandou o alerta precoce do calor extremo que estava previsto para os próximos dias. Então, esse alerta, né, ele foi
feito uma comunicação de risco pelo próprio prefeito da cidade, que chamou uma conferência de imprensa para comunicar o risco, quanto o índice de calor poderia chegar e quais as medidas de saúde a população deveria ter, o que evitar de comportamento de risco e o que procurar, né, quais centros seriam abertos, quais pontos de hidratação também seriam abertos, e isso ajudou também, né, a organizar a rotina da cidade. Então, o aplicativo do Centro de Operações e Resiliência mostrava para a pessoa qual unidade de saúde, qual o centro de resfriamento ela poderia procurar se estivesse numa situação mais vulnerável, quais as medidas de recomendação do que fazer e do que não fazer, e também foi enviado o alerta por mensagem no aplicativo por SMS da Defesa Civil. Então, realmente, no dia 17 de fevereiro, nós entramos no nível 4 e foi de uma forma diferente, porque mudou, a gente, diferente do que aconteceu em 2023, nós tivemos alertas em tempo real para a população e campanhas públicas, abrimos centros públicos de resfriamento, adaptamos os eventos do carnaval que estavam acontecendo na cidade naquele período, com relação ao horário, a cancelamento e também a aspersão de água, hidratação, enfim. É, fortalecemos os times de saúde e mudamos também as rotinas dos trabalhadores que estavam em maior risco, pela exposição por trabalhar na rua. Isso para garantir maior cuidado. Então, esses são três exemplos, finalizando, né, de estudos de casos da cidade do Rio de Janeiro e como ela vem construindo a resiliência para os seus riscos climáticos, a partir, de fato, desse reconhecimento dos riscos e de ter planos e protocolos para garantir maior cuidado e maior resiliência da cidade nesse período, colocando também a saúde e dentro é, desse ecossistema, né, com relação à resiliência climática e principalmente à adaptação, considerando que os riscos já estão aí, já acontecem. Aqui está um site onde alguns artigos e publicações que eu citei podem ser encontrados também. E é isso, fica meu contato e novamente obrigado pela oportunidade. Mil gracias a todos nuestros conferencistas. Les agradezco Muitíssimo que obrigado a el todos os artista palestrantes e eu gostaria de pedir que todos abram suas telas. E agora, ¿Me están escuchando? eu espero que estejam me escutando. ¿Me escuchan? Escutam. Perfeito. Bueno, vamos a dar inicio. Então vamos começar. Infelizmente, a tela da doutora Gilma Entonces, a la está sesión de congelando. preguntas. Para la Vamos doctora passar então à Harper, sessão de hay una perguntas. pregunta Existe uma pergunta para a que dice, doutora usted Harper. comenta que algunos A tipos de senhora alimentos comentou ya no que están alguns tipos de disponibles y alimentos já não otros estão sí. disponíveis e outros En la sim. salud, Com relação à saúde, aparte la pérdida de nutrientes o la pérdida en relación con los nuevos e alimentos a los que obviamente las demás quando comunidades existem no están novos acostumbradas. alimentos, existe uma perda nutricional e obviamente alguma mudança na saúde, justamente por estar Doctora uma Harper, ¿me comunidade escuchó? tendo que se alimentar de Sorry, I was algo just waiting for que the não estão translation. acostumados. Na Sorry verdade, eu for that estava só pause. aguardando pela tradução e Yeah, eu sei thanks que for existe uma that certa question. pausa no áudio da So doutora Gilma Mantilha. I think I Doutora understood Harper the question agradece fully. a So yeah, pergunta there's some e foods that ela diz, aren't eu acho que available eu and some entendi a foods are pergunta. available. For Obviamente example, que from tem the coisas que Eastern estão Arctic, disponíveis, outras não estão from disponíveis, Vancouver principalmente com to relação Labrador. ao Ártico, For eh, example, que é justamente no in the território próximo regional a area of Labrador. access to hunting Por caribou, exemplo, as but comunidades já não têm moose acesso barely ao caribu. traveling further Eles não north. podem And so these are far caçar too similar nenhum animals, but moose, very, very que na different. So, verdade for isso faz example, moose are parte da dieta. a E lot obviamente que eles bigger. são And so this utilizando has outros animais required que são muito very specific changes diferentes. for many of the Então, more hunting countries, obviamente such que as the tem uma Kangaroos, the série de lions, the exigências de caça de commonly animais que eles não estavam collected acostumados populations a of caçar. E indigenous obviamente que tem uma série species de varied in the animal. And so, aspectos
relacionados a essa mudança e, obviamente, o conhecimento, as novas formas de fazer a sua caça. Isso é somente um dos exemplos. Eu acho que a segunda parte da pergunta, por causa do som, eu não entendi muito bem, mas eu acho que a senhora se referiu à mudança nutricional, não é verdade? Obviamente que o alimento para essas comunidades é o alimento que eles têm que estar acostumados obviamente, hum, utilizar. Obviamente que nós tenhamos que trazer o alimento do sul do Canadá, obviamente, que para completar a sua dieta, obviamente tem que ser alimentos de alto valor nutritivo. E ela não entendeu o resto da No, pergunta, ou outra muchas gracias. pergunta, porque o som Ahora realmente da tenemos una doutora pregunta Mantilha para la está doctora Ana picando. Stewart. Agora temos uma pergunta para a Eh, doutora Anna Nos Stewart. están preguntando que Aqui a basada en su pergunta é: experiencia en baseada em sua capacitación experiência transdisciplinar no treinamento interdisciplinar, en comunicación científica para na respeto parte del de ambiente, comunicação quisieran científica e, saber obviamente, na cuáles son parte las ambiental, eu estrategias gostaria de que saber quais são as recomendaría estratégias que a para senhora recomenda diseminar las acciones para prioritarias disseminar que se deben ações tomar en prioritárias casos que de devem ser tomadas no caso emergencias de por eventos extremos. emergências, justamente por eventos extremos. Capaz, Gisliani, es mejor de responder a la cuestión de Bom, comunicar sobre desastres, talvez porque sé que sobre Gisliani desastre, alguna eu vez acho que a trabajó con Gislaine tem a temas melhor olas de resposta, calor. justamente Yo puedo considerando hablar más as sobre ondas de cómo calor. Eu posso trabajamos falar con sobre nuestros como equipos posso científicos trabalhar para aqui fomentar com la as nossas equipes comunicación, que no científicas es nuestro para rol más que justamente medidas aumentar a emergenciales comunicação, que é nosso enfrentando papel. un desastre. Justamente tem Nosotros essa trabajamos parte directamente de con nuestros comunicação equipos que que é conocemos para justamente trabalhar capacitarles en diretamente com as comunicación de la equipes ciencia. para Trabajamos con un grupo justamente que se llama la possibilitar essa 20 comunicação. que son Trabalhamos com um periodistas sistema dan varios 21, que é cursos, um grupo muchos de cursos jornalistas. Na de verdade, desastres, fizemos enlaces que vários puede encontrar cursos, los eu cursos coloquei de aqui no explicación de chat la ciencia um y eh, hemos link justamente trabajado con para diversos falar sobre cientistas comunicação na certificados ciência. en Obviamente cuestiones que os editoriales y pues estos se cientistas han certificado estão en las revistas más treinados, eles importantes de todas las Américas. escrevem Tenemos muchos artigos como e são libros que hemos artigos hecho ya publicados hemos nas sacado tres revistas libros de científicas artículos mais importantes. principalmente. Já El temos primero sobre cambio três climático, livros, um primeiro luego sobre uno sobre mudança climatología de climática, ambiente. depois Ayer outro sobre sacamos otro saúde, e sobre aqui biodiversidad que agora pues estamos toda esta falando parte também, tem biodiversidad. outro trabalho Debido a sobre nuestra biodiversidade. Eu vou compartilhar experiencia, isso no la chat. comunicación Sobre a nossa de la ciencia experiência es un e área comunicação con sobre a muchísimo ciência interés. é De uma hecho, área nuestro campus muito virtual hemos cuento interessante. con O nosso cursos más personas que han tomado el virtuais, curso. na verdade, Eh, são bem frequentados, mi, são muitas mi pessoas, e óptica a personal minha no es que ótica todos los pessoal é científicos se que tienen que nem convertir todos os en los cientistas mejores têm que se comunicadores, converter pero sí nos debemos tener melhores ideas de comunicadores, esos mas obviamente que isso é uma ideia ideas muito importante. básicas Tem várias que áreas debemos que são valorar y fantásticas e debemos obviamente tratar temos que mucho, trabajar valorizar, muy de cerca eh, con los profesionales de trabalhar muito de comunicación, perto buscar estas com os alianzas con profissionais da comunicação, comunicadores buscar para alianças com os asegurar comunicadores para que los poder desastres acelerar no sean justamente más importantes essa para que se divulgação de pueda a mensagens-chave, las para que a diferentes informação comunidades chegue a actores todas as económicos de sociedad comunidades, a que quien todos os queremos llegar. setores Porque públicos, doy privados, un é isso ejemplo que é importante. Só um muy exemplo, específico. Esta semana muito tuvimos una específico. reunión Nessa de Naciones semana, Unidas con eh, los tivemos uma reportes reunião com as Nações intergubernamentales, Unidas, temos no dar relatórios detalles de más, y intergovernamentais, hablamos de não que quero dar ha tenido detalhes, muy poca mas discusión. falamos Nuestros aqui gobiernos de sobre Latinoamérica um no monte de tienen acceso coisas e a nem esto. Los tem tanta resúmenes para discussão. Os governos da gobernadores América se Latina não têm tanto presentan acesso a con isso. Na más verdade, tem páginas, ali megas de 60 e mais paper, ou mais aunque páginas sea de um traducido en documento, e español. muitas vezes Inclusive mucha la não información acessível, más ainda que técnica esteja no está traduzido. E en obviamente que muchos muita idiomas, informação solo mais está en técnica inglés. nem Hay está em mucho todos trabajo os que hacer idiomas, só em en la inglês. Ou seja, comunicación, o en la trabalho é traducción a diferentes muito idiomas y grande también na a parte de diferentes comunicação, diferentes actores, diferentes idiomas, diferentes audiencias. atores, Y diferentes desde ahí vemos esto públicos-alvo. ya como una E obviamente que é realidad y importante seguimos trabajando, contar pero como hay essa sendo mucho que uma hacer en esta prioridade, ou situación. seja, tem muito para ser Pero no feito responde a la ainda. pregunta Mas não específicamente sobre respondi a responder a pergunta, na desastres, verdade, que como sobre digo, os capaz Gisliani desastres. está Obviamente que mejor essa parte eu acho que a Gislaine está mais preparada para bem esta. preparada para responder isso. A comunicação, ela é um desafio e, de fato, é algo importantíssimo quando a gente está falando de No sé desastres e si tú nos quieras emergências comentar de algo sobre la saúde pregunta que acabo de pública. hacer. Lá, me ouvem? Sim? Sí. Ok. Ok. A comunicação é extremamente importante nesse processo
da emergência de saúde pública. Aqui nos nossos planos de contingência para emergências, a gente inclui um plano de comunicação, porque são várias estratégias. Como enfermeiro, eu não sou uma profissional de comunicação, mas eu acho que é importante dizer que nós temos profissionais de comunicação também nessa construção dos nossos planos. Então, algumas comunicações de riscos foram feitas, né, através de jornais e conferências de imprensa, alertas automatizados para chegar no celular das pessoas, mas também times de comunicação por exemplo, nós temos redes nas favelas que são de comunicadores que compartilham com aquelas mesmas pessoas. Então, isso foi muito importante quando a gente está vivendo os desastres, também trabalhar essa comunicação para, na realidade, fazer o alerta de risco chegar a todo mundo que precisa. Então, são múltiplas estratégias e, de fato, elas precisam estar contempladas no nosso plano de contingência de emergências. Então, a comunicação, assim como vigilância em saúde, assistência em saúde, também é uma área, um eixo do nosso plano de contingência aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muchas gracias. Bueno, yo quiero un poquito, digamos, ya estamos Obrigada. Eu cerca queria, al bom, já final. estamos chegando ao Quiero hacerle una final. pregunta para que cada una de Eu queria ustedes fazer uma pergunta para que dé su cada um de respuesta. vocês Es possa trazer a cómo sua lograr la colocação. sostenibilidad Como para conseguir poder mantener estas sustentabilidade para colaboraciones, conseguir manter estas essas sociedades, para colaborações e mejorar essas diferentes parcerias las condiciones para de las melhorar as comunidades condições en das este comunidades ámbito, neste digamos, âmbito, por exemplo, del no cambio âmbito climático? da ¿Cuáles mudança climática, serían nesse tema da mudança climática? Quais sus seriam respuestas frente as a suas cómo lograr respostas sostener diante de que como estas conseguir alianzas manter se essas mantengan en el tiempo parcerias y que ao longo do sigan tempo e generando para que elas los efectos que continuem en este momento produzindo ustedes os han mostrado con efeitos sus que ejemplos nesse momento y vocês estudios de mostraram com os caso? seus exemplos e com No os sé estudos de quién casos que quiera funcionam. Eu não sei quem quer empezar. começar. Bueno, yo Doctora puedo Harper, si entrar. quiere. Doutora Bueno, Harper? listo, Ana, Pero si quieres. Eu rápidamente, vi, Ana. Ok, você. financiamiento. Sé que es un tema que Primeira siempre coisa hablamos y yo importantíssima é siempre financiamento. É um me pongo mi assunto sobre o sombrero qual de nós falamos e financiación de la eu sempre ciencia, coloco o incluso meu medidas de guarda-chuva da adaptación questão da possibilidade de medidas de adaptação da América Latina e Caribe, onde existe um enorme vácuo nesse sentido e também pouca coisa em termos de clima e saúde. É preciso haver mais compromisso em diferentes níveis ou escalas. Junte-se a isso a ausência de financiamento adequado e o importante é investir nas redes de assistência, ou seja, oferecer os recursos e apoio, não só recursos financeiros, mas apoio. Mas estamos falando do tecido social aí. Naquele livro que eu compartilhei, esse tecido social ali é descrito como sendo aquele mais importante. Os fundos são necessários, mas existem outras formas de manter esse tecido social de que precisamos nutrir e manter. Gracias, Ana. Doctora Harper. Obrigada, Ana. Doutora Harper? Eu concordo plenamente. Eu acho que Ana tocou nos pontos que eu diria. Ela falou na questão do financiamento e com aquela apresentação que eu compartilhei com vocês relativa aos povos indígenas, eu acho que manter uma abordagem sempre em conexão com esses povos é importante. E se você não aborda as casas, as raízes ali, você não consegue resolver as inequidades como questões de colonialismo e outras coisas, porque isso pode levar a uma maladaptação. Ou seja, é preciso manter os direitos indígenas ao longo do processo, isso é fundamental para o projeto em longo prazo e para as parcerias também. Eu concordo bastante com a Ana e com a doutora Harper, porque eu acho que também é um desafio, né? Todo esse processo financiamento, incluir as comunidades e também as melhores evidências, principalmente quando a gente tem pouca publicação, pensando em partes mais práticas, né? Falo como cidade, então as cidades elas têm as políticas públicas e eu acho que é importante que isso esteja incorporado, né, nos serviços públicos, né, de cidades de uma forma orgânica. Só que falando até mesmo dessa experiência, nós tivemos inclusive que desenvolver o método científico epidemiológico que funcionasse, que visse realmente as melhores evidências. Então, eu acho que o Brasil, o Rio foi a primeira cidade do Brasil a ter um protocolo de calor extremo, né? Então, eu tenho visto quanto que agora pré-COP30 está sendo desenvolvido isso também para as outras
sendo isso discutido. Então, eu acho que financiamento é extremamente importante, né, para cidades, para a população também, que possa também usufruir desses serviços e desse cuidado também, e pensar na realidade toda essa cadeia, porque desde preparação, alerta e o momento também de responder e como se adaptar a isso. Então, acho que são muitos desafios, pensando principalmente os países da América de uma forma geral. Bueno, mil gracias Bom, eu a agradeço todas por muito sus a excelentes todas, presentaciones, a por sus vocês, por suas mensajes excelentes apresentações, por suas clarificadas en mensagens. torno a Nós cómo es importante recebemos tener colaboraciones, informações que mostram tener como é redes importante ter colaboração, ter personas, redes, ter pessoas instituciones, também, ter organizaciones instituições, diferentes, organizações diferentes ámbitos envolvidas no para que processo, de faciliten diferentes un âmbitos, poco para que más nós este proceso de possamos tomar ter uma acción y facilidade desse reducir processo de digamos, los buscar fenómenos del ações cambio climático y diante desses garantizar fenômenos da mudança mejores climática e condiciones para garantir melhores todos. condições para as populações. Como siempre, digamos, el Como problema financiamiento sempre, existe, nós pero digamos, sempre falamos que tenemos a necessidade de mucha gente de financiamento este existe, curso, sim, ha mostrado e mucha gente temos muita con gente aqui. sea, Este nuestro curso mostrou equipo muitas pessoas posicionando la extremamente importancia del entusiasmadas para financiamiento y la continuar importancia posicionando a de questão da mantenernos importância do comunicados, la financiamento importancia de e mejorar manter a varias comunicação habilidades que e hacen melhorar necesarias diferentes para poder habilidades hacer que muitas vezes nos procesos faltam para que realmente possamos implementar sostenibles, processos como que decía possam la ser doctora Harper, sustentáveis, como a doutora Harper intentando mencionou, realmente tentando llegar a las também causas chegar reales y às estructurales causas de los efetivas e problemas. estruturais dos Mil problemas. gracias, invito a todos los Meu participantes agradecimento e para convido nuestra última sesión todas as participantes para essa el última sessão próximo que vai jueves acontecer na próxima y espero quinta-feira. tengan un buen día, una E buena espero que tenham um noche bom dia, uma boa y noite, onde esperamos quer que estejam. que E nós tengamos esperamos solidaridad con que las personas de Jamaica. tenhamos solidariedade com as pessoas da Ojalá los Jamaica e daños no sean esperamos que os danos ali não los sejam que han sido tão sérios, né? proyectados. Aqueles que Estamos en foram solidaridad con previstos. toda la Nós gente aqui de temos, Jamaica. Muchas gracias. expressamos a nossa solidariedade Hasta com o luego. povo jamaicano. Muito obrigado, até lá, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.